Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o final da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu para que essa guerra chegasse ao fim. Então, só lembrando algumas coisas sobre a Primeira Guerra Mundial. O período que antecede a Primeira Guerra Mundial é chamado de Paz Armada, no qual você tem uma série de tensões acumuladas entre os países europeus e com o assassinato do Francisco Ferdinando, todas essas tensões elas vão explodir, né, e elas vão levar ao primeiro conflito mundial. E a gente tem duas fases diferentes. A guerra começa em 1914 como uma guerra de movimento, né, com guerra de colunas, mas ela acaba se transformando numa guerra de trincheiras, porque o desenvolvimento de novas armas transforma a guerra de movimento num banho de sangue. E por isso que começa a se utilizar essa guerra de trincheiras, uma guerra lenta, estática, na qual são usadas armas novas como armas químicas, né, que forçam as pessoas a usar máscaras como essa. E entre 1914 até começo de 1917, você tem aí uma guerra muito estática, né, com um equilíbrio de forças muito grande. Mas em 1917 a gente tem duas mudanças aí que vão alterar o rumo da guerra. A primeira mudança que a gente vai estudar cronologicamente, ela é a segunda, mas a primeira mudança que a gente vai estudar é a saída de um país da guerra. Né? Qual país que foi esse? A Rússia. Então a Rússia já era um país que estava sofrendo antes de 1917, né, porque a população passava fome, eles tinham perdido uma guerra contra o Japão em 1905 e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial ferrou de vez a situação dos russos. E dentro da Rússia, em 1917, existe todo um movimento revolucionário, que tem um vídeo específico para estudar isso, que a gente vai ver, né? E entre esse movimento revolucionário, um grupo chamado de bolcheviques, liderados por um cara chamado de Vladimir Lenin, eles tinham três reivindicações: pão, paz e terra. Paz, nesse contexto, que é a principal coisa que precisa saber, é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esse grupo, os bolcheviques, eles queriam que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. E quando esse grupo assume o poder em outubro de 1917, eles fazem uma negociação com os alemães chamado de Tratado de Brest-Litovsk. E esse Tratado de Brest-Litovsk é a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? O governo provisório russo, né, dos bolcheviques, vai negociar com os alemães. Eles vão ceder aquele território que aparece lá em cima. Deixa eu circular aqui. Esse território aqui vai ser cedido para os alemães, né, como uma forma de compensação para os alemães, para que a Rússia pudesse sair da Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia saiu. Em compensação, um pouco antes da Rússia ter saído, em 1917, um outro país vai entrar na guerra e esse país vai desequilibrar completamente a Primeira Guerra Mundial. Qual país que é esse que vai entrar em 1917? Os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos eles já estavam informalmente ajudando a Inglaterra durante o período de 1914 até 1917. Os Estados Unidos não estavam em guerra com a Alemanha, eles não tinham uma declaração de guerra ainda, mas os Estados Unidos estavam ajudando os ingleses principalmente com suprimentos, né, com equipamentos que eram enviados de navio para a Inglaterra. Então, a Inglaterra, que é uma ilha, recebia navios dos americanos com equipamentos, com suprimentos. Os alemães, para forçar os ingleses, para enfraquecer os ingleses, eles resolveram fazer uma guerra marítima total. Então, o que significa isso? Eles pegaram os seus submarinos, né, como aquele que aparece lá, um Unterseeboot, eles cercaram a ilha da Inglaterra e eles anunciaram que qualquer navio que fosse que navegasse em direção à Inglaterra seria afundado sem aviso prévio. E nisso, submarinos alemães começaram a atacar navios, tanto ingleses que tinham americanos, quanto navios americanos que não eram navios de guerra, que eram navios de carga ou navios de passageiros, e esses submarinos alemães começaram a afundar navios americanos. E isso começou a mobilizar tanto a população americana quanto o governo americano contra a Alemanha e pedindo uma entrada dos Estados Unidos na guerra. E foi o que aconteceu em maio de 1917,
quando os Estados Unidos, por causa do torpedeamento de navios americanos por submarinos alemães, acaba entrando na guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra, eles desequilibram pra caramba as forças entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Por quê? Principalmente porque os Estados Unidos está a um oceano de distância da guerra, né? A guerra estava acontecendo na Europa e as potências europeias elas estavam destruídas. A indústria deles havia se transformado em indústria de guerra, né? As fábricas pararam de produzir uma série de coisas para produzir coisas para a guerra, cidades foram destruídas, a infraestrutura, estradas, portos, pontes, tudo isso tinha sido destruído. Enquanto isso, nenhuma única bomba caiu nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam com a sua estrutura, com as suas cidades, com a sua indústria intacta. E esse Estados Unidos inteiro, com soldados descansados, bem equipados, bem treinados, vai entrar na guerra em 1917, provocando um desequilíbrio de forças entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E por isso que em 1918, né, a gente vai ter o final da guerra com a vitória da Tríplice Entente, né, com esse auxílio, com essa ajuda dos Estados Unidos. Né? Qual foi o resultado da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, a Europa estava destruída. Né? Então, grandes potências europeias deixaram de ser potências. A Inglaterra estava destruída, a França estava destruída, a Alemanha estava destruída, impérios deixaram de existir, o Império Austro-Húngaro ele foi desmantelado, dividido em países menores. A gente teve a desestruturação do Império Turco-Otomano, né, que tinha uma partezinha lá na Europa, que também deixou de existir. Então, impérios deixaram de existir e os países europeus estavam destruídos. Em compensação, a Primeira Guerra Mundial foi muito boa para os Estados Unidos. Não só porque os Estados Unidos não sofreu, né, com ataques no seu território durante a Primeira Guerra Mundial, mas como a indústria americana se fortaleceu, porque agora ela produzia para abastecer o mundo todo. Né? Então, os Estados Unidos eles emergem das cinzas da Primeira Guerra Mundial como a única potência do mundo. Os países vencedores eles criam uma Liga das Nações. A ideia da Liga das Nações era a seguinte: você vai juntar as potências e essas potências vão se juntar nessa Liga das Nações e ela vai fazer a arbitragem, ela vai intermediar conflitos para evitar que novos conflitos mundiais aconteçam. Agora, se a Primeira Guerra Mundial se chama de Primeira Guerra Mundial e não a Grande Guerra, é porque existe uma Segunda Guerra. E se existe uma Segunda Guerra, é porque a Liga das Nações não serviu para nada. A Liga das Nações foi um projeto fracassado, porque o seu principal objetivo não aconteceu. E, ao final da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu foi a assinatura de um acordo de paz, que não foi bem um acordo de paz, que é chamado de Tratado de Versalhes. O que foi esse Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, que tem a imagem da capa dele ali, é um acordo que foi feito entre os países vencedores com a Alemanha. E esse Tratado de Versalhes ele dizia o seguinte: a única responsável pelo conflito é a Alemanha, e ela que tem que assumir a responsabilidade por essa guerra. E por causa disso, a Alemanha vai pagar indenizações para os países vencedores, vai ceder territórios para os países vencedores. Então, por exemplo, a Alemanha teve que devolver territórios para a França, dar territórios para a formação da Polônia, por exemplo. Ela foi desmantelada, tá? Então a Alemanha teve que devolver uma série de territórios que tinham sido conquistados durante a Primeira Guerra Mundial. Ela sofreu uma série de limitações, ela não podia ter submarinos, não podia ter encoraçados, não podia ter aviões de guerra, não podia ter mais de 100 mil soldados, e esse Tratado de Versalhes ele provocou um grande sentimento de humilhação do povo alemão, que é mais ou menos o que a charge lá mostra. Né? Quais são os termos do Tratado de Versalhes para o povo alemão? Né? Vocês têm que pagar por todo o dano para civis na terra, no ar e na água, para todo mundo. Ou seja, a culpa da guerra é de vocês e vocês têm que pagar o preço por isso. Por que é importante você saber o Tratado de Versalhes? O final da Primeira Guerra Mundial plantou a semente da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes é considerado uma das causas da Segunda Guerra Mundial. A forma como a Primeira Guerra Mundial terminou dá origem à Segunda Guerra Mundial, principalmente através da humilhação que o Tratado de Versalhes provocou no povo alemão. Certo? Com isso, a gente tem aí
o final da Primeira Guerra Mundial, mas tem mais um videozinho aí com 2 informações extras que eu vou falar para vocês. Certo, pessoal? É isso daí.